Meus irmãos e irmãs, em primeiro lugar, vamos louvar o Senhor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala que nos concedeu este grande tema, que estamos cá presentes mais uma vez, com o objetivo único de nos recordarmos de Allah subhanahu wa ta'ala, juntos aos conselhos do seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos a ultrapassar uma era, uma época em que o Islã, meus irmãos, está aparecendo algo novo. Nabi sallallahu alaihi wasallam aconselhou, dizendo que ao chegar uma data altura em que o Islã vai aparecer algo estranho, se a gente for a meditar e prepararmos aquilo que acontece ultimamente, vamos perceber que as palavras do Nabi sallallahu alaihi wasallam já estão nos bater as portas. Cada Islam غريبا وسيعود غريبا كما بدا وتوبى الغرباء ou como fala sobre o Islam. Se nós formos a reparar os nossos revoltos, irmãos e irmãs, vamos encontrar muitas confissões religiosas e que essas religiões, se formos a comparar com o Islã, além da gente dizer que cada um pode puxar para o seu lado. Vamos dar exemplo, um pai, uma família, tem seus filhos e o vizinho também tem seus filhos. Às vezes, as crianças tentam de cometerem algumas falhas, ou essas entram em conflito, disputa, às vezes nas brincadeiras. Então, o que cada pai diz acerca do seu filho? Não, este meu filho não tem esses hábitos. O outro também vai dizer a mesma coisa. Então, isso às vezes também acontece na parte das religiões. Mas nós, alhamdulillah, não temos dúvida no Islã, não temos dúvida no Islã. Por que nós não temos dúvida? Estamos nós convictos por causa dos versículos, por causa do Corão, o que Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca da religião. Inna dina inda Allah al-Islam. Esse é o versículo que nos deixa tranquilos. Existiram as religiões, mas ficaram ultrapassadas. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala nos guiou, nos deu essa honra de sermos muçulmanos, nos deu essa honra de continuarmos a cumprir com aquilo que são os seus deveres. Então, este momento, meus irmãos, essas novas confissões que estamos a referir, fazem tanto esforço, que se formos a reparar no dia que eles acham que é o dia apropriado para eles poderem ir rezar, e assim podemos chamar, que vão nos templos, que nós chamamos de canais, eles vão para lá para poderem rezar ao seu culto. Eles colocaram nos domingos. Existem até zonas em que aquele dia está só para ser um feriado. As pessoas não são lá, é difícil até ver as pessoas de toda a gente. Eles saem em massa para poderem ir rezar. E não só, até fazem certas ações de caridade, certas ações de esforço, até que clamam que nas suas igrejas eles até fazem ações que dão cura. É o que eles dizem. Então, o Islã, meus irmãos, a religião verdadeira, a religião que está em vigor, essa religião que Allah subhanahu wa ta'ala diz, sem dúvida, com certeza, inna dina Allah al-Islam, inna dina inda Allah al-Islam.
E sem dúvida, na verdade, sem dúvida, a verdadeira religião perante Allah é o Islã. Então, nós que somos muçulmanos, não reparamos esta parte desse versículo. E esta parte vai nos trazer a tranquilidade, vai nos trazer a firmeza na nossa vida. O nosso dia a dia poderia basear-se dentro deste versículo, dependendo dos irmãos e irmãs das adversidades que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para nós. As adversidades, essas, dia após dia nós enfrentamos. E são essas adversidades que em algum momento colocam em causa o nosso dino, colocam em causa o nosso imã, a nossa fé. Portanto, aqui em Nabi sallallahu alaihi wasallam nós podemos voltar, percebemos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam advertiu há vários anos, muito mais por aí, 1400 e mais anos. E ele explica que para o Islã começou essa religião Islã na terra, nos olhos, como algo estranho. Se nós voltarmos no princípio para o Islã iniciou, Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando ele recebeu a primeira revelação, até antes de ele receber a revelação, o que o povo dos árabes pensava. Se nós voltarmos à história dos judeus, o que eles pensavam dessa última religião, desse último mensageiro. Depois, quando chegou o momento, quando recebeu a primeira revelação, como fazer para lançar essa informação? Chegou a sua própria família, primeiro a sua esposa. Tão difícil. Quando ele recebe essa informação, recebe a revelação, aquilo ficou tão pesado. Eu chego em casa, tem que lançar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. E daqui para frente, o que me segue? O que nós devemos fazer? Que tipo de vida devemos tomar? Alguns foram percebendo, os muçulmanos foram derrotados, tiveram que emigrar. Se nós formos elevar toda aquela história, vamos perceber. Nós trazemos a essência dessas palavras que Rasul sallallahu alaihi wasallam aqui. Começou com algo estranho e há de chegar o momento que isso vai fazer estranho. Há de voltar a ser estranho. Da que maneira? Porque o Islã há de existir, é nome. Mas cadê a sua prática? Pois nós sabemos, até o muçulmano sabe, que existe essa religião. E nós, como muçulmanos, sabemos. Mas o que nos chama a atenção, meus irmãos e irmãs, são as nossas práticas. A maneira de viver. A maneira de viver, qual é? Como a gente veste, como deveríamos nos apresentar. Então, esta é a maneira, ou são essas palavras que nós poderíamos pegar como exemplo e meditarmos, meus irmãos, para esta nossa era. Aquilo que está acontecendo no mundo, meus irmãos, ouvimos acerca do terrorismo. Se mexermos essa parte do terrorismo, meus irmãos, como é que vamos perceber? O que vamos perceber? E como é que o muçulmano é visto? Mas a diferença é por causa da firmeza desse muçulmano.
Se você está vivendo numa zona em que a maioria deles não são muçulmanos, numa zona em que muitos não são muçulmanos, eles serão uma ou duas ou três casos de muçulmanos. Quais são as diferenças? Muçulmano, aquele que considera que ele agradece a Allah subhanahu wa ta'ala por ter lhe concedido esse dino. A sua conduta é a primeira coisa que vai lhe distinguir. Então, se estes muçulmanos, suponhamos, não aceitam a injustiça, este muçulmano não aceita a justiça para com ele e não aceita também a justiça para com o outro. Este muçulmano, se ele faz lá um negócio, este muçulmano faz um negócio consoante as recomendações do Islã. Então, ele teme Allah subhanahu wa ta'ala nos seus negócios. O negócio mesmo do muçulmano tem regulamentos. Não pode fazer o khiana. Você sabe fazer negócio, não pode enganar. Você tenta ser justo. O alvo do que é o amizade. Você tem uma balança para poder usar nas bendições, nas qualidades. Você tenta ser justo, ou você é justo. Então, se você for a concordar as leis da lei e na comunidade onde você está percebendo, na banca ou na loja do senhor fulano, lá na justiça, e a maioria deles poderia estar lá, o muçulmano vai ficar com problema. Você vai enfrentar problemas. Até não para os compradores, nos comerciantes. Você pode vir a sofrer um boicote. Porque você está tentando cumprir com aquilo que é o seu dever. Cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque não provém de si. Você ser justo ao medir a quantidade das coisas é uma obrigação. Vem mencionando no Coran que você tem que ser justo. Então, aí o muçulmano, por exemplo, a atividade tem um problema. Porque não é porque ele está sendo injusto, só porque está sendo justo, então isso vai criar um problema na sociedade. Se deixarmos, vamos chegar a uma comunidade, você é líder da comunidade. Allah subhanahu wa ta'ala apontou você como líder, como deve ser a sua postura, como você vai apresentar os seus trabalhos. Sabemos que se Allah subhanahu wa ta'ala colocou como um líder, você deve passar as mensagens de Allah subhanahu wa ta'ala.